Agora são 8 horas e 5 minutos, estamos de volta ao vivo. Eu e Alice, bom dia. Bom dia, Falcão. Bom dia a todos que nos acompanham nesse início de semana. E agora é hora da gente falar de esporte. Para começo de semana, é claro, o destaque não poderia ser outro, não fosse o futebol e o destaque dos nossos catarinenses. Exatamente, Falcão. Aquela coisa, né? Difícil agradar todo mundo. Tem torcedor que acordou chateado, outros que já acordaram felizes. Bora atualizar os nossos clubes catarinenses. A começar destacando a Série B, né, do Brasileiro. Lá na sexta-feira, o Criciúma venceu o Atlético Goianiense fora de casa. Tigre levou a melhor e deu um bom respiro na tabela. Nós repercutimos a vitória no Clube da Bola. No fim de semana, Chape e Avaí entraram em campo, a começar pelo Leão da Ilha, que desperdiçou mais uma vez a oportunidade de voltar no G4 do campeonato. Quem traz as informações da partida é o Heitor Machado, que acompanhou o jogo de pertinho. Fala, Heitor! Tudo bem, meus amigos? Um abraço para todo mundo que nos acompanha no SC no ar. O Avaí tropeçou mais uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro. 1-1 diante da equipe do Vila Nova no estádio da Ressacada. Cerca de 4.500 torcedores marcaram presença e viram um jogo equilibrado no primeiro tempo, de poucas oportunidades, mas bastante movimentado na segunda etapa, especialmente no início do segundo tempo. O Avaí teve boas chances com Kleber, com Marquinhos Gabriel, inclusive acertando a trave, e o Leão chegou ao gol justamente com o seu camisa 10. O meio-campista Marquinhos Gabriel aproveitou a falha do goleiro do Vila Nova e abriu o placar. Na reta final do jogo, o gol do Vila Nova, que colocou um balde de água fria nos torcedores havaianos no estádio da Ressacada. 1-1, empate. O Avaí chega ao terceiro jogo sem vitória e desperdiça mais uma chance de voltar ao G4 da competição. O próximo compromisso está marcado para quinta-feira, 9h35 da noite, no Mangueirão, em Belém, contra a equipe do Remo. Portanto, confronto direto. Duas equipes que brigam na parte de cima da tabela de classificação. Um abraço para vocês e uma ótima semana. E na Série C, nossos dois representantes, infelizmente, não tiveram resultados bons. O Brusque foi derrotado em casa e o Figueirense acabou ficando só no empate com o CSA. No Rei Pelé, o Figueirense abriu o placar no primeiro tempo. Rafinha Potiguar cruzou na medida para Felipe Augusto marcar. A equipe alvinegra suportou a pressão do adversário e saiu em vantagem para a etapa final. Mas o azulão conseguiu empatar a partida aos 36 minutos com Robinho, depois de uma falha do goleiro Igor Gabriel. CSA 1, Figueirense também 1. O Brusque recebeu a equipe do Retrô no Augusto Bauer e acabou sendo derrotado. Wagner Love, ex-Avaí, abriu o placar para o time pernambucano. No segundo tempo, o quadricolor deixou tudo igual com um gol contra. Everton Alemão cabeceou e a bola desviou na defesa. Mas Felipe Ferreira aproveitou a falha do jogador Maurício e marcou o segundo gol da equipe visitante. Brusque 1, Retrô 2. A rodada ainda não acabou, mas por enquanto, nossas equipes catarinenses seguem nas seguintes posições. Em sétimo está o Brusque, com a mesma pontuação, 18. E na 13ª colocação, o Figueirense, que somou 1 ponto com empate, agora com 15 pontos. Nossas equipes catarinenses não estão podendo bobear na Série C, viu? Já começam aí as matemáticas para conseguir a classificação. O Brusque, que infelizmente no final dessa rodada ainda pode acabar ficando fora do G8. Agora a gente vai para a Série D. Na partida valendo a segunda posição do grupo A8, o Joinville acabou sendo derrotado na Arena. A Drica Vanini acompanhou a partida e traz esses detalhes para a gente. Bom dia, Drica! Bom dia, Alice. Bom dia a todos que estão assistindo ao SC no ar. E caiu um tabu histórico aqui na Arena Joinville. Pela primeira vez em todas as edições disputadas da Série D pelo Tricolor, o time é derrotado diante do torcedor. Recebendo São José, o Joinville perdeu por 2-0, mas mesmo assim conseguiu a sua classificação antecipada ao mata-mata da Série D, graças ao empate entre Marcílio Dias e Guarani. O goleiro Basílio brilhou na defesa
defesa de um pênalti marcado logo aos 5 minutos. Mas como o Joinville não estava conseguindo fazer o seu jogo se desenvolver nem defensivamente nem ofensivamente, o São José conseguiu essa vitória fora de casa e garante a sua vice-liderança desse grupo 8. Como eu falei, o Joinville garantiu a classificação por conta do empate do Marcílio Dias com o Guarani, empate esse que tira as chances de classificação do time de Bagé, que é o próximo adversário do Joinville na última rodada, inclusive dessa primeira fase da Série D. Agora o Joinville tem essa semana aí para trabalhar e para ir buscar essa vitória fora de casa. Lembrando que há 4 rodadas o Joinville não vence. Dos últimos 12 pontos, o time apenas fez 2 pontos, o que tem causado a indignação da torcida. Agora o Joinville fecha a primeira fase fora de casa e depois começa a pensar nesse primeiro mata-mata da Série D. Alice, volto com você. Obrigada, Drica. Atualizando a situação do JEC. Também tivemos outros 2 catarinenses em campo pela Série D e agora sim temos aí oficialmente os 3 representantes classificados para a próxima fase. Olha só. O Marcílio Dias garantiu a vaga na segunda fase da Série D. Marinheiro empatou em 1-1 com o Guarani de Bagé no Gigantão das Avenidas. Milani desviou de cabeça e abriu o placar para a equipe catarinense. Pouco tempo depois, Claudinho marcou gol contra. O ponto manteve o Marcílio Dias na 4ª colocação com 20 pontos. 4 de diferença do Guarani, que é o 5º colocado. E jogando fora de casa no estádio 19 de outubro, o Barra venceu o São Luís por 2-0. Os gols do clube de Balneário Camboriú foram marcados por Paulinho e Renan Bernabé. É isso aí, agora o foco já tá lá no mata-mata do campeonato da Série D. E no jogão transmitido pela NDTV Record da Série A, o Mirassol venceu o Santos e foi com autoridade. Quem conta pra gente essas informações da partida é o Alexandre Oliveira. Todos os olhares e todas as câmeras estavam procurando o Neymar, que não teve muitas chances no jogo. Ele até procurou a bola, mas o Santos não estava numa grande noite. A boa notícia é que o camisa 10 jogou mais uma vez os 90 minutos. Foi a segunda partida consecutiva que ele ficou o tempo todo em campo. E depois do jogo, ele falou com a nossa equipe. Acho que nós não fizemos nem metade do jogo contra o Flamengo, na marcação, eu digo. Até porque o jogo contra o Flamengo, eles foram muito superior na posse de bola em si. E hoje o Mirassol foi superior em todos os quesitos. Então agora é pra cá descansar e quarta-feira tem mais. Pois é, e nos outros 9 jogos tivemos gols também. Bora acompanhar a rede balançando na Série A. Fortaleza e Bahia se enfrentaram na Arena Castelão e a partida terminou empatada em 1-1. Os gols foram marcados por Marinho aos 29 minutos do primeiro tempo e aos 38 da segunda etapa, Rodrigo Nestor deixou tudo igual. Vasco e Grêmio também empataram por 1-1 em São Januário. Lucas Freitas abriu o placar para os donos da casa e, aproveitando a falha da defesa, Gustavo Martins cabeceou para igualar. No Morumbi, o São Paulo venceu o Corinthians por 2-0. O tricolor fez os 2 gols ainda no primeiro tempo e ambos do camisa 10, Luciano. O Inter venceu o Ceará por 1-0 no Beira-Rio. Alan Patrick, aos 22 minutos do primeiro tempo, anotou o único gol da partida. Na liderança isolada do Brasileirão, o Cruzeiro conquistou a marca de 10 jogos invictos no campeonato. No Mineirão, a Raposa goleou o Juventude. Christian, aos 38 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Aos 5 e aos 17 da etapa final, Gabigol marcou 2 vezes. Já nos acréscimos, Eduardo fechou a conta. Cruzeiro 4, Juventude 0. O Vitória venceu o Bragantino por 1-0 no Barradão. Renato Kaiser anotou um golaço aos 8 minutos do primeiro tempo e fez os donos da casa encerrarem um jejum de 8 jogos sem vencer. E no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-2. Lucas Evangelista abriu o placar para o Verdão. Hulk, com um golaço, deixou tudo igual. Na segunda etapa, Júnior Alonso marcou contra e colocou o Palmeiras na frente de novo. Maurício ampliou o placar.
E Hulk, novamente de falta, descontou. Com gol nos acréscimos, o Botafogo venceu o Sport por 1-0. Cuiabano fez o único gol do jogo e garantiu os 3 pontos para os cariocas. E fechando a rodada no clássico Fla-Flu, deu Flamengo. O jogo marcou o retorno de Pedro e o atacante foi quem marcou o gol da vitória por 1-0. Tá aí, começando a semana com aquele apanhado, com os resultados. Segunda-feira tradicional por aqui. Amanhã a gente está de volta com mais esporte no SC no Ar. Uma ótima semana a todos. É o esporte catarinense em destaque, também o esporte brasileiro. Muito obrigado, Alice, até a próxima. Obrigada, Falcão. Até mais.